Essa é a DL8 da Mactiva, é uma máquina super potente. Ela tem duas velocidades de recheio, do primeiro e do segundo recheio, é o grande diferencial dela. Além dela fazer 8.000 salgados por hora de 10 gramas. Então, eu vou ensinar aqui a desmontar para poder higienizar a máquina e depois remontar para poder produzir. Então, o primeiro ponto para poder desmontar a máquina é saber se os moldes estão abertos. No caso, eles vêm de fábrica fechados. Não sei se dá para ver aqui. Até vou tirar a caixa de segurança para mostrar melhor. Ó. Quando os moldes estão assim fechados, essa é a posição, quando ele corta, ele fecha completamente. Só que para desmontar os moldes, é impossível tirar os moldes desse jeito. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é ligar a máquina para poder abrir os moldes e aí sim a gente começa com a desmontagem. Então, eu vou recolocar aqui minha caixa de segurança. Então, no caso, a máquina ela é 220, ela tá ligada aqui no transformador. A gente liga o transformador na tomada, põe a tomada no 220. Aqui atrás do transformador tem que estar o botãozinho no 110. No caso de você usar um transformador. Se você tem uma tomada 220, a modeladora pode ir diretamente lá. Então, eu liguei aqui, automaticamente a máquina já estava ligada, mas a chave geral é aqui, ó. Eu desliguei ela agora, ela vai desligar, tá vendo? Ela, que a gente testou ela agora e ela ficou ligada, mas primeiro ponto, liga o transformador na tomada, liga a modeladora no transformador. Aqui atrás tem a chave geral. Para ligar a chave geral é só virar ela para baixo, dessa forma. Ligou para baixo, ela já começa a funcionar. Ela tá parada com todos os comandos, mas o botão azul acendeu, quer dizer que ela tá ligada. Para a gente poder ligar ela, para poder abrir os moldes, primeiro ponto, vira o botão de emergência, puxa ele para fora. Aperta o botão azul. Se ele não apagar, é porque um dos sensores não está bem colocado. O sensor número 1 é esse daqui, da caixa de massa e recheio, que eles precisam ficar assim próximos. O segundo sensorzinho é daqui. Se eu abrir aqui, automaticamente acende a luz azul, que é para você colocar o recheio. O segundo recheio você pode pôr por aqui, mas se você precisar colocar uma quantidade maior, você abre e aí você fecha, aciona o sensor. E o terceiro sensor tá ali do lado de lá, na caixa de acrílico, que é uma caixa de proteção dos moldes, porque o molde sobe e desce. E existe o ponto perigoso do molde é aqui embaixo, pegar principalmente o dedo de uma criança. Esse daqui é um ponto a ser preservado, por isso que a caixa existe. Aí, como ele acendeu o botão azul que eu liguei aqui, a gente desarma ele aqui de novo, certo? E aí a gente vai ligar e vai virar só o botão de molde, que é para ela poder abrir, né? Deixa eu até diminuir. Aí você vem no botão verde, numa velocidade bem baixa. Tá vendo? Ele abre e fecha. Abre e fecha. E aí, quando ele tiver aberto, você pode até ser assim. Pronto. Aí eu deixei ele aberto. Volto aqui. Desligo esse botão. Aperto o botão vermelho. Aperto a emergência. Volto a chave geral e desligo o transformador. Apagou tudo, agora eu tenho segurança para poder desmontar a máquina. Desmontar a máquina, não existe uma sequência única, você pode começar a desmontar de algumas formas. Uma das formas seria essa. Tira a capa dos parafusos da caixa de distribuição de massa e recheio. Puxa ela para cima e ela é lavável. Com relação aos botões, é sempre bom deixar tudo junto, para depois na remontagem ser uma coisa fácil. Aí, tiramos a caixa de proteção dos moldes. Cuidado, porque é uma peça delicada. Segundo ponto, a gente pode abrir aqui
esses parafusos para tirar o disco que pressiona os moldes. São 3 parafusos iguais. Que a gente tira. A máquina não pode trabalhar sem esse disco, senão a gente pode perder o fechamento dela. Ela tem um acionamento próprio aqui, então ela não pode trabalhar só dessa forma. Esse disco aqui, você na hora de recolocar, pode recolocar qualquer um dos dois lados, eles são iguais. Aí podemos tirar o molde. A sequência de colocação dos moldes é o seguinte. Tem esse pino aqui, perto dessa caixinha. Esse é o primeiro que entra e é o último que sai. Como a gente vai desmontar, o primeiro que vai sair é o oposto dele, que é esse daqui. Então, é só puxar ele pra cima, com delicadeza, porque o material é forte, mas essas pontas são delicadas. E se por um acaso cair e quebrar, pode dar defeito no seu salgado. E aí, vai tirando, são 6 moldes iguais. Esse é o de coxinha. Depois, na hora que eu for apresentar os acessórios que vêm com a máquina, eu vou mostrar a diferença desse molde pro molde de bolinha, pro molde de quibe, que também vem 6 de cada um. Pronto, e esse é o último que sai e depois vai ser o primeiro que vai entrar. Agora, a gente liberou esse espaço. Para tirar o cone, precisa tirar essa peça daqui. Então, sempre segura com uma mão embaixo, tira o manípulo. E esse manípulo de baixo, ele tem essa capinha branca. Esse outro manípulo do cone, ele não tem. Então, deixa ele aqui junto, para na hora da remontagem, ou mesmo depois que lavou, deixa junto, que aí facilita. Aí eu venho, puxo aqui, aí eu tenho este parafuso que prende essa peça no cone. Eu solto aqui. Até sentir que a peça tá solta. Aí, soltei aqui, certo? E depois tem mais uma desmontagem dessa peça aqui, eu já mostro. Aí sim, eu consigo tirar o cone, essa parte daqui também sai pra lavar. E é importante lavar bem com uma escovinha por dentro. E a lavagem de tudo isso que eu desmontei é só detergente e água morna. Nenhum outro produto químico. Eu também recomendo para as minhas clientes, toda vez que estiver produzindo, ter uma bacia com água e detergente perto. Precisou trocar um molde ou um bico de recheio de massa, é só deixar de molho. Depois fica fácil de limpar. Aí esse cone sai assim. E depois o misturador, que ele empurra o segundo recheio para baixo, é mais simples ainda de tirar. Você vira a peça até a fenda e puxa para baixo. Também lavável. Temos a caixa de rosca com a divisão de massa e recheio, tá? Massa é sempre desse lado, sempre do lado dos comandos, dos botões, é sempre a massa. Esse lado, no caso de frente, eu tô do lado direito. O lado esquerdo é sempre recheio. Ela tem 4 roscas, 2 para massa, 2 para recheio. Essas 2 roscas grandes, você puxa do motor, puxa elas pela frente, para ficar mais fácil. E aí eu vou explicar a diferença das roscas. Tem uma pequena diferença, mais fácil de entender. Aí depois, na hora de tirar essa caixa, ela é só encaixada aqui. Então, segura com esses dedos aqui essas 2 roscas menores para poder levantar. Levanta, põe pra frente. No caso da duplo recheio, tem essa parte aqui. A mono recheio não tem. Então, aí pode puxar ela assim meio pra trás, porque pra trás ela não sai, ela sai por aqui. E aí você tira aqui para poder higienizar as 2 e essa caixa é lavável também. Então, agora a máquina tá inteirinha desmontada, certo? Essa parte daqui de dentro, essa parte que também é suja um pouco, isso aqui é tudo lavável, né? No caso do inox aqui, dá para higienizar tudo isso daqui com uma pequena bucha, um pouco de água, vai limpando. E aqui pano úmido
principalmente nessa área do motor, pano bem pouco úmido, e aí a limpeza geral é pano úmido com detergente. Então a máquina já está desmontada, agora pode higienizar tudo com água e detergente, secar bem, e aí eu vou ensinar a remontagem.